1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 6 ao 11, diz assim: E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também algum deles murmuravam, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já não chegados ao fim dos séculos. Assim como no Velho Testamento, as provações e dificuldades e desafios que a nação de Israel tinha, estes exemplificam e se aplicam ao caminhar cristão individual com Deus até hoje. E, desta mesma forma, assim como estes episódios, as cartas que nós temos visto nessas últimas semanas, lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, elas tipo que categorizam o caminhar cristão. Então hoje eu quero começar a falar sobre os estágios no caminhar cristão. Nós começamos vendo as 7 cartas, começamos vendo a introdução lá no primeiro estudo, que Jesus fala às igrejas, vimos as 7 cartas individualmente. Semana passada vimos como, e foi um estudo longo semana passada, eu não entendo isso, e nós vimos como as 7 cartas trazem um panorâmica histórico, cronológico, que é muito preciso. E hoje nós vamos ver outra tangente, vamos ver outra perspectiva, vamos ver outra trilha do que significariam, qual o sentido destas 7 cartas. E aquele que nós vimos é correto, esse que vamos começar a ver hoje também é correto, também é válido. E eles não apenas exemplificam o caminhar histórico, cronológico, mas também, como nós vamos ver, o caminhar cristão. E cada carta reflete um tipo, uma espécie, uma categoria de caráter, de etapa no caminhar cristão. E a gente vê no versículo 6 que nós lemos aqui, sobre essas etapas e como elas são exemplificadas. Aqui no 1 Coríntios 10, Paulo está falando sobre os acontecimentos no Velho Testamento, inclusive antes da Terra Prometida, mas ele faz algumas referências aqui sobre idolatria, fornicação, tentação a Cristo, murmurar. Tudo isso eram coisas que assolaram e dificultaram a vida da nação de Israel. E Paulo fala 2 vezes que elas foram feitas em figura. Na primeira, no versículo 6 que nós lemos, essas coisas foram-nos feitas em figura. E no versículo 11, o último, fala: todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras. Então, tudo aquilo que houve no Velho Testamento à nação de Israel servem de figuras para nós hoje, como também para a igreja lá em Corinto. Então, tanto no versículo 6 quanto no versículo 9, nós temos o uso dessa palavra figuras, que é uma palavra muito interessante. Ela é a palavra grega tupos. E a palavra tupos, ela no grego antigo, tá? Mas no grego moderno é typos. E no português nós derivamos, por exemplo, a palavra tipografia. O que é tipografia, pastor? Tipografia é a técnica, ou a arte técnica, de você imprimir com o uso de tipos. Você vai falar, pastor, o que é tipo? Nessa geração onde tudo é feito a impressora laser, jato de tinta, aquela coisa toda, tipografia foi quando, eu até mencionei semana passada, a invenção de Gutenberg, lá na Alemanha, quando ele inventou a prensa. E a prensa usa justamente tipos em que você, as gráficas, eu acho que nenhuma gráfica hoje faz isso mais. Você pegava
um quadrado, uma forma, e você preenchia com as letras, os espaços, a pontuação. E aquelas letras, elas eram feitas de forma metal, geralmente, e elas podiam ser trocadas. Então você montava o que você queria que fosse impresso, a tipografia. Então, os tipos, aquelas letras, eram permanentes. Você não montava um quadro e deixava para sempre. Não. Você mudava de acordo com o que você iria imprimir. Então, hoje era uma coisa, amanhã você imprime outra coisa, você desfazia tudo aquilo e botava os tipos. Tá? Igualmente, quem sabe o que é uma máquina de datilografia? Quem sabe? Pois é, o resto de vocês são jovens demais. Datilografia, o que era? Uma máquina que tinha os vários bracinhos, cada bracinho tinha o quê? Tinha um tipo, e ela fazia o quê? Você apertava o botão, ela batia no papel, e entre o papel e o tipo tinha uma fita de tinta. Pastor, que fascinante, eu nunca ouvi falar nisso. Pois é, antigamente era assim. Tá? Então, esses tipos aí, essas figuras que Paulo está usando, tipos, ou seja, é uma coisa constante, é fixa, não muda. O A sempre vai ser um A. Você não vai pegar o A e vai remoldar. Não, tem um monte de letra A. Vários tipos, tamanho, maiúsculo, minúsculos, fontes diferentes, e você pega o tipo que você quer, e aquele tipo nunca muda. As figuras, é justamente isso, essas figuras que foram deixadas para nós como figuras, como exemplos, podemos dizer, servem para nós hoje. E é com isso em mente que nós vamos olhar as 7 igrejas como figuras, assim como o Velho Testamento, muita coisa que tem no Velho Testamento foi usado como figura para nós hoje. Aquelas 7 cartas servem de figura para nós hoje também. Esse exemplo para nós hoje também. Então, são fixos, permanentes, e elas funcionam, essas 7 cartas, funcionam como um indicador, uma espécie de termômetro que revela e mostra qual o estado espiritual, qual a fidelidade ou a posição que cada crente, em qualquer época, tem no seu estágio de caminhar com Cristo. Então, do mesmo jeito que aquelas igrejas, que nós vimos aquelas épocas, elas não se referem a épocas fixas. Tá? Por exemplo, como nós vimos, estamos na era de Laodiceia. Então, toda a igreja no mundo é uma igreja que se encaixa na figura, no tipo, no molde de Laodiceia? Não, claro que não. Mas aquilo é algo generalizado, mas pode aplicar para qualquer igreja em qualquer tempo. Tá? Mas também, dando um passo para trás das épocas cronológicas, nós podemos aplicar isso a situações de cada crente. Falando de figuras e tipos, por exemplo, nós vamos ver hoje a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso tinha os nicolaítas, se lembrar, quando nós estudamos a carta à igreja em Éfeso, que era a primeira carta, tinha os nicolaítas que a igreja odiava. A igreja não dava muita atenção. Mas hoje não temos mais os nicolaítas de Éfeso, eles desapareceram, os nicolaítas, mas milhões de crentes ao redor do mundo são tentados pelo mundo e pelas suas iscas. Então saiu os nicolaítas. Nicolaítas, se você lembrar, quer dizer conquistadores do povo, das pessoas. Então existem coisas que conquistam os crentes até hoje. Coisas do mundo que encantam, que hipnotizam, que enlaçam. Então mudou o detalhe, mas o princípio é o mesmo. Podemos falar sobre a falsa profetisa em Tiatira. Como nós vimos, provavelmente, infelizmente, era a esposa do pastor, alguém ligado com o pastor, talvez a filha do pastor, não sabemos. Mas era uma falsa profetisa. Ela foi substituída hoje, potencialmente, por pregadores na TV, rádio, internet, que ensinam, empregam um falso evangelho e falsa doutrina. Então não precisa ter uma profetisa na igreja para trazer a falsa doutrina. Hoje são outros modos, mas o princípio é o mesmo. Nós temos inúmeros crentes hoje que abandonaram, perderam o seu primeiro amor. E como era o caso da igreja em Éfeso, e deixaram o primeiro amor para
correr atrás, coisas materiais, dinheiro, carreira, enfim, eles perderam aquele primeiro amor. Então, todas as etapas podem se aplicar a uma fase. E nós vemos que cada igreja ela tem uma característica e pode ser que nós vamos ter uma ressonância com cada uma dessas características. Então, como sempre, tanto com a nação de Israel ou as igrejas, o desvio, como ocorreu no Velho Testamento, o retrocesso, as recaídas, continuam sendo um perigo para crentes. E essas recaídas e retomadas, elas enfraquecem. Você pegar um arame, por exemplo, se você puxar o arame, você não é muito difícil você quebrar o arame. Você começa a fazer isso, rapidinho ele faz o quê? Ele quebra. Por quê? Foi, voltou. Foi, voltou. E nós temos esse princípio quando Jesus falou sobre a pessoa que tem exemplificado numa casa, que o espírito imundo sai, aí vai, quando ele volta, vê a casa vazia, arejada, aberta, ele vai embora, busca mais 7, pior do que eles voltam e fazem morada, era 1, agora são 8, piores do que o original, e Jesus falou o quê? O segundo estado é pior do que o primeiro. Resultado disso, esse vai e vem, essa recaída, essa constante tentação. Lembrando que o diabo, nosso inimigo, ele entende disso e ele é paciente. Então ele faz você tropeçar. Ah, pastor, eu tropecei, mas eu me levantei, sacudi a poeira e eu voltei. Não sei, que bom. Mas ele tropeça você de novo. Aí você cai. Você acorda para a verdade e volta. Mas quando você volta, você já está mais fraco do que a última queda. E mais fraco do que antes da primeira queda. Então essa recaída, retomada. Agora, é bem verdade que os nossos desafios podem nos fortalecer, nós podemos aprender com os nossos erros, mas infelizmente muitas vezes os nossos erros e recaídas, especialmente se você cai, levanta, não parece que tal pessoa está aprendendo muito com seus erros. Se repete o mesmo erro vez após vez, eu não estou vendo muito crescimento ou fortalecimento com os erros. O que está acontecendo é que o inimigo está fazendo isso, ó. Vai e volta, fortalece e volta. Não está fortalecendo o cabo, você está enfraquecendo o cabo. Então, essas recaídas, desvios constantes, contínuos, que não trazem um crescimento, que podem trazer. Quando Deus permite uma tentação, quando Deus permite um problema, não é para nos destruir, é para nos construir. Não é para a gente desfalecer, é para nós fortalecer. Mas isso vai depender de como nós reagimos e como nos aprendemos e como lidamos com esses problemas. Tá? Mas toda a nação de Israel, você pode ver, todo o histórico é constantemente problema, que são figuras, assim como podemos aprender com as cartas aqui de Apocalipse. Então, as cartas elas servem como um aviso robusto, quase que uma, não vou dizer ameaça, porque não chega a tanto, mas é um aviso sobre o nosso caminhar cristão. É muito importante que a gente entenda uma coisa sobre o nosso caminhar cristão. Muita gente não compreende isso e se enrola muito com essa questão que eu vou falar agora. É bom notar que o caminhar cristão, a vida cristã, ela não é estático ou unidirecional. Quer dizer com isso, pastor? O caminhar cristão não é você caminha, cresce, aí você para. Não é estático. Ou seja, você não é hoje a mesma pessoa que você era ontem. Você espiritualmente não é a mesma pessoa amanhã do que você é hoje que você foi ontem. Não é estático, estamos em constante fluxo. Se aproximando ou se afastando de Deus. Melhorando ou piorando. Então não é algo estático e não é unidirecional. Ou seja, não é só para lá. Você pode regredir. Você pode desviar e retroagir. Então não é algo estático, está em constante fluxo e não é unidirecional. Você pode melhorar, você pode piorar. Você pode subir, você pode descer. Tá? E sempre está em movimento. O caminhar cristão não é uma posição, mas é mais uma direção. Então não é tanto aonde você está, mas de onde você está vindo e para onde você está indo. Isso é muito importante. Então você pega alguém, por exemplo, você olha a vida daquela pessoa e fala, essa pessoa não tem muitas evidências de
de maturidade espiritual. Calma, tem que ver. Se ele foi salvo, entrou na igreja faz um mês, você espera o quê? Agora, alguém que está na igreja há 5 anos, pode até ter mais evidências do que essa pessoa aqui. Mas pelos 5 anos já era, para ter avançado muito mais. Para ter progredido muito mais. Então não é a posição, não é aonde você está no caminhar cristão, é aonde você está indo e de onde você está vindo. E quando Deus nos julga, quando Deus lida conosco, Ele vê justamente isso. Então não adianta nada alguém chegar, porque eu sou. Não, não é o que você é o que você foi ontem e o que você vai ser amanhã. É uma direção e não uma posição. Que casa justamente com o fluxo, não é estático, não é unidirecional. Tem muita gente que está na igreja há 10 anos, que parece que chegou faz 6 meses. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Caminhar cristão não é um estado, é um processo. Está sendo executado. O caminhar cristão não é tanto o endereço, quanto uma rua de mão dupla. Que podemos subir ou descer. E não simplesmente eu estou aqui. Muita gente se encontra na rua evangelizando e fala, eu sei que eu vou para o céu, porque eu estou na igreja desde essa idade, 20 anos estou na igreja. Bom, e isso é uma posição, você é fiel aos cultos, muito bom, mas o caminhar cristão não é só ser fiel aos cultos, nos dias de culto. E os outros dias? E o resto da vida, como é que fica? Então, nós temos que entender que o caminhar cristão, ele pode ir, pode vir, pode subir, pode descer, está mudando constantemente, e cabe a nós determinarmos essa questão. É um processo que começa na salvação. Esse processo é chamado, em termos bíblicos, de santificação. Ele começa na salvação e não termina 100% nessa vida. Ninguém vai chegar a ser 100% santificado nessa vida. Não. Mas é um processo que nós devemos trabalhar, investir, se aplicar nele. Tá? Diferente do processo, ou dos eventos de justificação e glorificação. O que é isso, pastor? Justificação é um novo nascimento. Você é salvo. Pum! Novo nascimento, nasceu. Estava morto, agora está vivo. Novo nascimento. Não é um processo. É instantâneo, é um evento. Muita gente confunde isso. Muita gente acha que a salvação é um processo. Você tem que fazer, ir para a igreja, se batizar, fazer isso, fazer aquilo, parar com isso, para ver se chega. Isso é santificação. Santificação só começa depois da salvação. Salvação é um evento. Você aceitou, recebeu Cristo como Salvador, único, total, 100% suficiente, pronto, acabou, morreu ali. Você é salvo, não tem mais nada que fazer nem desfazer. Ali é estático, ali não é bidirecional, ali não se muda. Está salvo, acabou, morreu, assina embaixo, não tem mais o que falar a respeito. Glorificação é o que vai acontecer no arrebatamento. No piscar de olhos, nós que estamos vivos vamos ser transformados, quem estiver morto em Cristo vai ressuscitar com o corpo também transformado. É um evento, vai ter uma hora, vai ter um dia, vai ter um instante, é um evento. Não é um processo, é um evento. Agora, a santificação fica entre esses dois eventos, a salvação, justificação, e a glorificação, o arrebatamento. Entre A e B é onde ocorre, ou não, a santificação. Ninguém vai para o céu porque alcançou o nível X de santificação. Nós vamos para o céu porque houve um dia que nós recebemos Cristo como Salvador. Mas o processo de santificação é justamente o nosso caminhar com Cristo. É por esse caminhar que nós vamos receber galardões no céu. Você não vai receber galardão pela sua salvação. Por quê? Porque você não fez nada. O que foi que você e eu fizemos para nossa salvação? Zero, nada. É tudo por Cristo. Então você é recompensado porque eu fui salvo, já foi recompensado. Você é salvo, filho de Deus. Você não vai ser recompensado pela glorificação. Porque o quê? O que você fez para glorificar o seu corpo? O que você fez? Nada. Malhou, tomou suplemento, fez regime, Você não fez nada. Um piscar de olho. Então, um evento, 2 eventos, você não teve nada a ver com eles.
Agora, a santificação é tudo nossa responsabilidade para ser feito em parceria com o Espírito Santo. Em que nós vamos vivendo vidas que agradam a Deus, nós vamos crescendo na graça e na imagem de Cristo, nós vamos transformando nossa vida, ou melhor ainda, Deus vai transformando nossas vidas ao passo que a gente se conforma com a sua vontade e a sua palavra. Aí nós teremos galardão. E é nessa etapa de santificação que nós temos esses 7 estágios que nós vamos começar a ver hoje. Não vamos ver os 7 hoje, tá? Então nós devemos sair aqui antes da meia-noite, mas nós não vamos ver os 7 estágios hoje. Só para aliviar vocês, nós vamos ver um só, tá bom? Para todo mundo. Pastor, que maravilha, que bom. Tá? É só um, então pode descansar. Irmãs, podem vestir o sapato, não vai demorar tanto assim. Tá? É só um mesmo que nós vamos ver. Tá bom? Mas eu quero compartilhar alguns textos bíblicos que mostram isso. Olhem em 2 Coríntios 3. Vamos ver alguns textos que mostram essa questão da santificação, desse processo. Tá? 2 Coríntios 3, versículo 18, diz assim: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Note que interessante aqui. Aqui está dizendo que nós somos transformados. Fala que nós nos transformamos. Não fala que nós nos transformamos. Nós somos transformados. Quem nos transforma? Como pelo Espírito do Senhor. Então, quem nos transforma? O Espírito Santo nos transforma. Não sou eu que me transformo. Eu apenas faço o quê? Com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Eu posso refletir. Eu só reflito, eu não transformo. O que é refletir? É eu viver de tal modo que as doutrinas e a graça e a pessoa de Cristo sejam refletidas. Que a vossa luz brilhe. Nós temos que brilhar, nós refletimos. Como? Nos conformando à palavra e à vontade e às doutrinas de Deus. É assim que a gente reflete. E quando nós refletimos, aqui fala, nós somos transformados em glória e glória. De glória em glória. Quer dizer isso? É aos poucos. Não é de repente. Eu reflito e de glória em glória eu sou transformado pelo Espírito do Senhor. Então, o meu trabalho é refletir. O meu trabalho é me conformar. O meu trabalho é obedecer à vontade de Deus. E quando eu nego, quando eu me recuso a refletir, a brilhar, a obedecer, fazer as coisas do meu jeito, do jeito do mundo, do jeito que eu acho certo, do jeito que eu penso que eu acho, e não coincide com a palavra de Deus, você não está o quê? Você não está refletindo. E se nós não estamos refletindo, nós não estamos sendo transformados. A maravilha da transformação, a beleza da transformação, é que a transformação, ela acontece dentro. Diferente da reflexão. Reflexão é externo. Reflexão, você pode ver a reflexão. Você pode ver. Mas a transformação você não vê. Porque é de dentro para fora. E o que acontece é que quando Deus nos transforma, nós vamos ter apetites e desejos e vontades diferentes. Nós não vamos mais querer fazer as coisas que eu fazia. Aquelas coisas que me atraíam não me atraem mais. Por quê? Porque eu fui transformado. Eu não tenho mais vontade, o desejo de seguir o mundo. Isso você não consegue camuflar ou imitar. Tem muita gente que tenta. Eu vou resistir. Eu não vou tomar esse copo. Isso aqui é água, viu, gente? Vou dar um exemplo. Vamos supor que não fosse água. Aí alguém fica, bom, eu sou crente, eu não vou beber. Eu estou morrendo de vontade, mas eu não vou beber. Mas eu quero tanto, mas eu não vou beber. Deixa eu dar um cheirinho. Saudade. Mas eu não posso, não vou. Sabe o que acontece? Chega uma hora que isso cansa.
Chega uma hora que você vai acabar sucumbindo, você vai acabar dizendo, sabe uma coisa? É água. Eu quero que todo mundo venha testar depois para ver se não é água. Muito bem, vamos lá. Então o que acontece? Jesus falou, vinde a mim que meu fardo é leve. Não é para a gente passar a vida, eu queria tanto ser igual ao mundo, eu queria tanto sair para farrar, eu queria fumar, me drogar, eu queria roubar, mentir, eu queria, mas eu não posso. Você não pode até você não resistir mais. Mas a vida cristã não é para você resistir, é para você ser transformado ao ponto que você olha para aquilo e fala, Deus me livre, eu não quero isso, não quero nem cheirar isso. Eu não quero, suma daqui, eu tenho nojo disso. O que houve? Uma transformação. Agora eu não quero mais fazer isso. Eu dei um exemplo aqui, mas se aplica a qualquer coisa. Deus quer nos transformar quando nós refletimos. E de glória em glória, Ele nos transforma. Basta a gente refletir. Vamos lá. Olha comigo para Romanos 6. Ou melhor, Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 diz... Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa palavra aqui, para que sejam conformes, ela quer dizer para que sejam conformados. Não transformados, mas conformados. Então nós podemos nos conformar à imagem de Cristo, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformados. Como é que eu me conformo à imagem, e aqui uso até o termo imagem, como é que eu me conformo à imagem de Cristo? Faça a seguinte comparação. Pense você num bolo. Você quer fazer um bolo redondo. Você vai usar uma forma... Gente, isso não é difícil. Redonda, muito bem. Quer fazer um bolo triangular, você usa uma forma triangular. Aqui está falando sobre a imagem de Cristo. Pense em imagem como uma forma. Como é que eu vou me conformar à imagem de Cristo? Seguindo a palavra dele. Os ensinamentos, as doutrinas dele. Então Deus nos predestinou para que nós fomos conformados. Deus nos salvou para a gente ter a imagem de Cristo. Esse é o propósito da nossa salvação também. Além de nos livrar do inferno, além de levar o evangelho, além de servir a Deus, é a gente se conformar. E a verdade é que a gente não vai fazer nem pregar o evangelho, nem fazer a sua vontade e nem servi-lo se a gente não for conformado e transformado por ele. Colossenses 3:10. E vos vestistes do o novo homem, tá? Pós-salvação, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então nós nos renovamos, mais uma vez, renovar é um processo. A gente se renova constantemente, então renovando. Através do quê? Do conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Não um conhecimento morto, não um conhecimento aqui, mas um conhecimento no coração. E como a fé que começa na mente, vai para o coração, se torna em ação, atitudes, decisões. Pois bem, do mesmo jeito, nós devemos então renovar através do conhecimento, segundo a imagem, a forma daquele que o criou. Aqui nós temos mais uma vez a palavra imagem, tá? E o renovar, está em constante fluxo e mudança. E por último, deixa eu ler aqui o último desse exemplo aqui, tá? Ninguém fique emocionado que o culto ainda não terminou. Mas Hebreus 6, versículo 1. Por isto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas de fé em Deus. Muita coisa aqui nesse versículo, não vou falar tudo que ele poderia e de fato nos ensina, mas eu quero apontar o fato que fala que prossigamos até a perfeição. Isso está falando sobre a nossa santificação. Nós devemos prosseguir, ou seja, é um processo, é uma direção, não é algo que acontece, não é um evento, tá? Devemos prosseguir. Diferente, como eu falei, da justificação e da glorificação, que são eventos únicos, imutáveis, instantâneos. Não tem demora.
Você não pode aumentar ou diminuir a sua salvação. Quem é salvo é tanto salvo naquele instante quanto jamais será por toda a eternidade. Eu fui salvo 33 anos atrás. Eu sou tão salvo hoje do que eu era no dia 21 de julho de 1991. Eu sou o tanto salvo. Não sou mais, não sou menos. Agora, eu gosto de pensar que eu sou mais maduro espiritualmente. Eu tenho mais conhecimento, eu estou mais à semelhança e imagem de Cristo, eu estou mais conformado e transformado. Isso eu espero que seja. Mas minha salvação não mudou. Eu não sou mais ou menos salvo. Glorificação, ninguém vai ficar mais ou menos glorificado no arrebatamento. Você não pode acrescentar, você não pode retirar, você não pode aumentar, diminuir, avançar, regredir, obter, perder. Quem é salvo vai ser arrebatado, glorificado. Não tem conversa. Ah, mas eu não quero. Tarde demais. É salvo, vai ser glorificado. Eu tenho medo de alturas. Problema seu. Vai ser glorificado, vai subir para as nuvens. Vai perder o medo. Ou vai gritando até lá. Mas vai. Quem é salvo não vai perder a salvação. Por quê? É um evento, é um ato, acabou. Isso não depende da gente. Tá? Então é importante a gente estabelecer isso para a gente entender. Porque muita gente confunde. Não gente aqui, mas lá fora está assim de gente que acha que salvação é um processo que a gente tem que merecer, tem que fazer, tem que viver. Eu não sei onde que tiram isso, só não é na Bíblia. Tá? Mas enfim. Então, assim como as 7 igrejas demarcavam essas épocas históricas, as 7 igrejas, 7 cartas também demarcam o caminhar e os estágios no caminhar cristão. Lembrando que são estágios que não são necessariamente sequenciais. Não quer dizer que um segue o outro na ordem em que eles são apresentados em Apocalipse. Tá? Não quer dizer isso. Não quer dizer que primeiro é Éfeso, depois e termina com Laodiceia. Não. Qualquer um a qualquer momento. Tá? Com exceção talvez de Éfeso, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem.